A Bíblia é um livro de um pai que fala constantemente do seu filho, desde Gênesis até Apocalipse. Deus fala de Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, desde o princípio até a revelação. E Deus quer sempre nos fazer sentir e nos fazer lembrar que aconteça o que aconteça, Jesus é a nossa esperança. Deus em figura de homem veio à terra, Jesus. Aquele que foi anunciado pelos profetas, desprezado pelo seu povo. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Prometeu estar conosco todos os dias, entre outras coisas, porque ele sabia que nós teríamos aflições e precisaríamos dele todos os dias. Mas ele venceu. Ele venceu a morte. E ele voltará. Essa é a nossa esperança. Ele voltará. Voltará e cearemos com ele. E ele nos servirá à mesa. E já não haverá mais choro. E ele enxugará dos teus e dos meus olhos toda lágrima. E o seu reino não terá fim. Jesus é a nossa esperança. E esse foi o plano de Deus desde o início. Porque vemos muito no Antigo Testamento falar da lei. Mas a verdade é que esse sempre foi o plano do Senhor. Tudo desde o início aponta para Cristo. Deus sempre quis derramar a sua graça, mas o povo escolheu a lei. E Paulo fala sobre esse assunto na sua carta aos Gálatas. Gálatas 4, 22 e 29. Diz assim: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Rávida, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os... Obrigada. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, vós, sois filhos da promessa, como Isaque. Porque, porém, outra hora, ao que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre, para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos fez livre para servi-lo por amor. Nós, às vezes, ensinamos aos nossos filhos assim. Eu tenho um filho que tem 9 anos. E quando eles não têm o verdadeiro entendimento do que é o amor, a gente diz assim: filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo. Não é? E a gente diz assim: se você colocar o dedo aí,
você vai ter um acidente. Se você fazer assim, vai... E a gente vai explicando, não é verdade? E assim era a lei também. A lei veio para falar aquilo que iria acontecer se a gente pecasse contra Deus. Mas um dia a gente cresce e a gente precisa saber que a gente precisa obedecer a Deus por amor. Às vezes a gente vê que tem pessoas que sempre cometem os mesmos erros ou que não têm uma vida cristã como elas gostariam. É falta da revelação do amor de Deus. Porque ninguém é perfeito. Se fôssemos perfeitos e se por nós mesmos fosse tão fácil parar de pecar, então não precisaria Jesus ter morrido na cruz por nós. Tantos homens que passaram antes de Jesus, tantos profetas que conheciam ao Eterno, que tinham um relacionamento com Ele, que fizeram grandes maravilhas, mas todos eles pecaram. E por que eu e você seríamos diferentes? Mas, quando crescemos em Cristo, nós precisamos buscar a verdadeira revelação do amor de Deus. E quando nós nos sentimos amados, quando nós sabemos que Deus nos ama, o amor de Deus, gera transformação. Esses dias, eu corrigia meu filho por alguma coisa e eu disse assim: filho, tu sabes que a mamãe te ama? E ele disse sim. E eu disse assim: por quê? Ele disse assim: tu eres a minha mãe, por que não irias de me amar? E eu disse: sim, mas tu sabes por que eu estou te corrigindo? E ele disse: sim, mamãe, porque tu sabes o que é melhor para mim. E assim, quando nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus, quando a gente não obedece a Deus simplesmente porque está escrito, simplesmente porque é a lei, nós precisamos parar de ser os cristãos que somos conhecidos por aqueles que cumprem os 10 mandamentos. Eu e você precisamos ser conhecidos porque somos conscientes do amor de Deus. E ser conscientes do amor de Deus, ser conscientes de que Ele me ama, me faz cumprir o resto de todas aquelas coisas que Deus não gosta. Mas não ao contrário. Não ao contrário. Eu quero ler um pouco com vocês algumas das escrituras que revelam a Jesus Cristo para nós. Ezequiel 37, 24, diz assim: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão. Habitarão nela, e eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Quando Ezequiel escreveu, Davi já havia morto. Quando Ezequiel escreveu essa escritura, Davi já havia morto. Então, como é que Ezequiel poderia dizer que Davi iria reinar eternamente? Jesus também é chamado de filho de Davi. E ele é o único que ele vai e reina para sempre, eternamente. A aliança de paz que Ezequiel fala, Jesus é chamado filho
de Davi. A aliança de paz foi feita através de Cristo. Essa aliança de paz com o Eterno, que Ezequiel fala, foi feita nas nossas vidas através da morte de Jesus. É através do sangue de Cristo que nós temos paz com Deus. O castigo que estava sobre as nossas vidas, Jesus pagou. E por isso, nós temos paz com Deus. Ele é a nossa paz. Ele foi o provedor da nossa paz. Eu quero ler agora Miqueias 5, do 2 ao 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais. Alguém aqui alguma vez já se sentiu pequeno demais? Eu já. Mas presta atenção. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores, tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do seu nome, do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Segundo esta profecia, Jesus tinha que nascer em Belém, mas ele morava em Nazaré. Segundo esta profecia, o Salvador, aquele que traria a paz, ele nasceria em Nazaré. Belém significa a casa do pão. E foi na casa do pão que nasceu o pão da vida. Foi na casa do pão que nasceu o nosso pão da vida. Na época que Maria estava grávida, o governador convocou uma contagem do povo. E, por esse motivo, Maria e José, quando ela estava grávida, eles tiveram que ir até Nazaré para eles fazer a sua inscrição. Maria já estava gravidíssima. Eu asseguro para vocês que se fosse eu a fazer aquele caminho, eu iria resmungando o caminho todo. Nem vou falar porque nem convém, mas eu iria resmungando o caminho inteiro, desde um lugar até outro. Iria falando mil uma coisa. Mas não foi por acaso que Maria foi escolhida, não é? E que em tudo, Deus tem um plano. Eu e você, às vezes, reclamamos das situações que nós temos, que não são favoráveis a nós e que nós não conseguimos ver nenhum tipo de benefício. Mas Deus já tinha tudo planejado. E da mesma forma que Deus tinha tudo planejado e deu certo, mesmo com coisas que eles talvez não conseguiam entender, Deus também tem tudo planejado na tua vida. E mesmo que você não entenda, tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Eu imagino que Maria estava ali angustiada, sabe? Com muitas dores e com coisas que talvez a gente não consegue compreender. Mas tudo correu segundo o plano perfeito do Criador. Tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito vai se cumprir. Talvez você ouviu em algum momento da tua vida um profeta falar, alguém falar, e você está à espera de algo acontecer. Mas o mais importante já aconteceu.
Jesus, ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou e ele vai voltar. Ele deixou para nós uma promessa e isso precisa ser para nós sempre a nossa maior esperança. Mas da mesma forma que Ezequiel profetizou e centos de anos depois a palavra de Deus foi cumprida, não vai ser diferente na tua vida. Não vai ser diferente na tua vida. Isaías 9, 1 e 7. Eu adoro esses versículos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Às vezes o nosso coração é uma terra assim aflita, não é? Deus, nos primeiros tempos, tornou desperecível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo e a alegria lhes aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como quem se alegra na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o centro do seu opressor, para que no dia dos midianitas, porque toda a armadura que anda o guerreiro no túmulo da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Maravilhoso. O que você pensa assim quando você imagina algo maravilhoso? Feche os teus olhos e pense em algo maravilhoso. É algo perfeito. É assim que Deus é para nós. Feche os teus olhos. Pense em algo maravilhoso. Algo que você gostaria que acontecesse, que você assim, seria maravilhoso acontecer isso. Eu desejo para a tua vida que o maravilhoso conselheiro, ele sempre faça parte dos teus planos e dos teus sonhos, e que o maravilhoso venha se manifestar hoje na tua vida, ali onde você precisa. Oh, aleluia, subiada. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus forte, Ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus, para que aumente o governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. O selo do Senhor dos Exércitos, pela tua e pela minha vida, fará isso. Justiça e amor de Deus. Menino, eles falam aqui, menino, que fala da nossa humanidade. Filho, que aponta para a natureza divina e também para a sua missão. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o próprio Deus. Príncipe da paz. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E por meio dele temos paz com Deus. Ele foi chamado de Emmanuel, Deus conosco. No hebraico, todos os nomes que terminam em El,
eles fazem referência a Deus. Emanuel, Daniel, Ezequiel, todos esses nomes fazem referência a Deus. Emanuel, Deus conosco. O próprio Deus é conosco. Vocês têm noção? A gente precisa pensar naquilo que a Bíblia diz. Ser conscientes. Você é consciente que Deus é contigo? Que não importa aquilo que esteja acontecendo, o que pode acontecer, Deus é contigo e comigo. Isso é uma realidade. Entenda uma coisa, a realidade que nós vivemos, ela não é a nossa verdade. A nossa verdade é Jesus. E nós, por momento, vivemos situações que não são aquelas que Jesus quer. Mas nós precisamos declarar na nossa vida a verdade de Jesus para que assim seja cumprida. Declara a verdade na tua vida. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então, se você está doente, declare vida de Cristo na tua vida. Declare vida de Cristo na tua saúde. Porque a tua realidade é a doença, mas a tua verdade é Cristo. Declare a tua verdade na tua família, na tua doença, nas tuas finanças. Porque eu e você temos a mente de Cristo. As circunstâncias querem nos dizer que não há solução. Mas Deus nos mostra que Ele é a solução. Sara devia ter por aí uns 90 anos quando teve Isaac. E ela disse: Deus me deu motivos para sorrir. Você precisa de um motivo para sorrir? Você precisa de um motivo para sorrir? O nosso propósito, ele precisa ser sempre maior que os nossos motivos. Porque, humanamente falando, nem sempre nós vamos ter um motivo para sorrir. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas e irá fazer com que tudo, até essa situação que você vive, te faça chegar ali onde Ele planejou que você iria chegar. Tudo Ele já preparou. Quando vocês já imaginaram assim, se um dia o pastor Enéas colocasse uma placa ali na porta que dissesse assim: todos aqui são livres para pecar. O que você faria? Se essa igreja estivesse cheia de papéis assim nas paredes que falasse assim: você pode fazer o que quiser, você pode pecar, fique à vontade. Paulo disse assim: todo me é lícito, mas nem todo me convém. E a verdade é que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso fazer. Eu posso mentir. Eu posso roubar. Eu posso fazer o que quiser. Mas cabe a mim dominar a minha carne e tomar a decisão certa. Porém, isso nós não podemos fazê-lo somente de nós mesmos. Eu e você. Se eu tivesse assim que nunca mais ver vocês hoje, nunca mais ver vocês, eu diria para vocês só uma coisa: busquem a revelação do amor de Deus. Busquem a revelação do amor de Deus. Quando nós sabemos quanto é que Deus nos ama, não tem como a gente não querer agradá-lo. Mas não é por imposição, e sim por amor. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Como homem, Ele sofreu a consequência do meu pecado no meu lugar. Carregou toda a punição que eu mereço, não deixando nada para ser pago, nada para finalizar. Nesse supremo ato de graça, o juiz voluntariamente tirou a toga e assumiu
assumiu o lugar do condenado. Vocês lembram de Barrabás? Um dos assassinos mais conhecidos da época. Ele foi solto. Barrabás era eu. Barrabás era você. Jesus foi condenado no lugar de Barrabás. Um pecador, um assassino, um homem desprezível pela sociedade. Ele representa a nós. Barrabás era eu, mas Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no teu lugar. Quando Jesus foi para o Gólgota, ele deu todos os passos que ele tinha que dar. Aquela cruz pesava aproximadamente uns 100 quilos. Nem sequer um homem que não tivesse sido açoitado teria facilidade para carregar aquela cruz. Mas ele fez isso por mim e por você. E nós, quando temos dificuldade, queremos fugir das nossas responsabilidades. Isso me lembra que a salvação é de graça, para mim e para você. Graça que é um dom de Deus. A salvação é graça, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas o reino é conquistado à força. Sabe o que é o reino? O reino é quando você representa a Deus com aquilo que você faz. E isso a gente só pode fazê-lo quando nós entendemos a graça e o amor de Deus. Jesus não mediu esforços. Não mediu. E você também não pode fazê-lo. Jesus não mediu esforços. Mas nós estamos cansados, não estamos com vontade, não estamos inspirados. Nos frustramos porque as coisas às vezes não saem da forma que a gente quer. Mas durante o caminho até o Gólgota, Jesus caiu e alguém teve que ajudá-lo. Ele estava ferido, ele estava fraco. Por que eu e você não iríamos precisar de ajuda de ninguém? Quando estamos feridos, quando estamos fracos. Não tenha medo. A morte de Jesus foi confirmada pela lança de um centurião. E ele foi recebido no céu. Para dizer ao Pai: está pago. Está pago. Eles são meus. Eu os comprei. Eu os comprei com o meu sangue. Tudo está consumado. E você não precisa sentir medo por algo que você esteja passando hoje. Porque Jesus irá voltar para nos levar para casa, de onde é a nossa origem. O Messias que os líderes religiosos da época desejaram, o guerreiro que assume o trono de Israel, derrota os inimigos e estabelece seu reino, realizará tudo isso. Tudo aquilo que os profetas disseram, tudo vai se cumprir, mas de uma forma que a gente não consegue imaginar. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram todo aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. Você ama a Deus? Eu muitas vezes tive minhas dúvidas, sabe? De se eu realmente amava a Deus. Mas quando essa dúvida chegou ao meu coração, eu tive uma certeza que Deus me ama. Que independentemente qual seja o tamanho do meu amor por Deus, Deus me ama tanto que Ele não pode me amar mais. Eu posso ter um dia dúvida de mim mesma, mas eu jamais terei dúvida daquilo que Deus é. Jamais. O Messias, Ele irá voltar. E somente aquelas coisas que duram para sempre irão permanecer. Somente as obras
que nós fazemos para Deus, elas serão provadas pelo fogo e irão permanecer. Jesus encerra um dos capítulos da sua história de uma forma gloriosa, subindo até as nuvens, e promete voltar um dia para nos buscar. Em Cristo nós temos a oportunidade de escrever capítulos novos da nossa história todos os dias. Em Cristo nós temos a oportunidade de nos arrepender e fazer novas todas as coisas. Seja qual for o capítulo da tua história que você vive hoje, em Cristo, a nossa história termina igual a dele, em vitória. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com ele, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Não importa a situação, não importa aquilo que você está vivendo, não importa as tuas limitações, nem as minhas. Deus faz novas todas as coisas. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. E Deus disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e fim. E a quem tem sede, eu lhe darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Tem filhos Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, eu quero, Senhor, te agradecer, porque Tu me fizeste filha. Tu procuraste, Senhor, para mim o caminho que leva até a Ti. Tu, Senhor, procuraste tudo, Senhor, aquilo que eu não podia te dar. Tu, Senhor, tiveste o prazer de moer a Jesus para me fazer filha. Eu sei que eu não sou digna, mas graças a Jesus eu tenho paz em Ti. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos paz na mente, paz na sua mente. Porque quantas vezes, Senhor, o inimigo das nossas almas tem tentado, Senhor, tirar a nossa paz na nossa mente. Quantas, Senhor, mentiras são lançadas como setas na nossa mente. O inimigo das nossas almas que vem para nos mentir. Pai, eu quero em esse momento declarar paz, a paz de Cristo na mente da tua igreja. Eu declaro vida e vida em abundância no teu corpo, na tua mente, no teu coração. Que sejam dissipados todas as dúvidas, todas as trevas da tua mente. O castigo que estava sobre nós,
Jesus o levou e Ele nos trouxe a paz. Que a paz de Deus, que excede de todo entendimento, seja sobre nós, de agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.